Bem-vindos ao programa Um Fato, Duas Visões. Hoje com o nosso convidado, agradecendo antecipadamente o matemático, professor da pós-graduação, assessor da reitora de pós-graduação, Gabriel Loureiro de Lima. Bem-vindo, falando sobre o tema a matemática no ensino superior, mas vamos pegar uma lasquinha de educação básica também, né? Conversando, né? E como sempre, a minha colega Márcia, da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde. Tudo bom? Tudo bom, Gabriel? Tudo bem, em primeiro lugar é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Agradeço demais a Neide e a Márcia por terem me convidado para falar sobre um tema que a mim é muito caro e com o qual eu tenho trabalhado já há pelo menos 10 anos. Então, Gabriel, aquela pergunta que não quer calar, por que a matemática é tida como um conhecimento difícil? Como você vê a entrada no ensino superior, na matemática, mais o resquício da educação básica ou do ensino fundamental, ensino médio? Como você vê a matemática? Na verdade, talvez a matemática tenha essa fama de ser tão difícil por ela não ser trabalhada da maneira mais adequada, provavelmente, não ser apresentada aos estudantes da maneira mais adequada, né? Há muito esse mito, a respeito até do qual estávamos conversando antes de começarmos a gravar, né? De que a matemática é difícil, isso é meio que passado de geração para geração, então os filhos já chegam à escola com essa ideia vinda da maioria dos pais que matemática é difícil, que provavelmente ele tenha dificuldade. E a forma como a matemática é trabalhada acaba contribuindo para isso, né? Não dando oportunidade para os estudantes exercerem a criatividade, fica focada meio que em raciocínios prontos, né? Com a ideia de que a matemática é tem sempre uma fórmula para resolver alguma coisa, que só tem uma solução correta e possível para cada coisa, né? E aí essa maneira como a matemática é usualmente trabalhada no ensino básico e depois muitas vezes continua sendo trabalhada com esse enfoque também na universidade, acaba dificultando essa transição do estudante dos cursos da educação básica para os cursos de ensino superior. Mas existe também aí uma outra ideia de que algumas pessoas têm facilidade ou têm condição de aprender matemática e outras não. Né? São pessoas mais de humanas, mais da filosofia e ela não tem a habilidade, a competência para aprender matemática. É verdade? Olha, eu acredito que qualquer um possa aprender matemática. É claro que existem pessoas que têm mais afinidade com as ciências exatas, com o ramo das ciências exatas, do que com as ciências humanas. Tem outras pessoas que têm mais afinidade com as humanas. Então pode ser que ela não tenha, na verdade, não acho que seja capacidade. Ela não tem talvez interesse de aprofundar muito o estudo daquilo. Mas se bem trabalhado, se você dá condição do estudante construir conhecimento, se você vai numa posição de mediador do conhecimento, dando oportunidade para esses alunos construírem de fato o conhecimento, eu acredito que qualquer um possa aprender matemática, pelo menos os conceitos matemáticos básicos, que são os mais importantes para qualquer cidadão. E aí depois os conceitos mais aprofundados, é claro que possivelmente vão para essa área as pessoas que têm mais interesse ou mais afinidade com isso, mas eu não acredito que existem pessoas que não consigam, não possam de fato aprender matemática. Eu acho que isso também seria um outro mito. Claro, tem pessoas que têm mais dificuldade. Quando você fala, vai ficando claro que a matemática tem que ser compreensiva. Isso. Tem que entender a matemática. A matemática não foi feita para mim repetir um cálculo, como se fosse tudo repetir, né? Como tudo repetir. Então tem que ter a questão da compreensão da situação, que vai, de uma certa forma, quantificar, enfim, fazer uma operação. Exatamente. Por outro lado, você também vai deixando claro para mim que tem um jeito de lidar a matemática, como tem jeito de lidar. Esse jeito de lidar é ensinado na universidade? Os professores recebem esse jeito, entre aspas, ou é uma coisa que tem que ser invenção do professor? Não, eu acho que existem as técnicas, né, as teorias da didática da matemática que ajudam a te dar algumas respostas nesse sentido. E aí sim também vem a questão de você ensinar matemática de maneiras diferentes em cursos superiores que têm objetivos diferentes. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando numa licenciatura em matemática, eu estou formando aquele profissional que vai atuar como professor de matemática no ensino básico. Então, esse professor eu preciso
trabalhar a matemática de uma maneira diferente. Eu preciso trabalhar, sim, os conceitos do ensino superior, desenvolvendo conteúdo, conhecimento de conteúdo, mas eu também preciso desenvolver os conhecimentos didáticos, pedagógicos, tecnológicos que ele vai precisar depois para trabalhar com isso. E sempre relacionando esses conteúdos que ele está aprendendo na universidade com aquilo que ele vai trabalhar também na educação básica. Não pode ser duas coisas totalmente descoladas. Então, é claro, ele não vai ensinar cálculo diferencial e integral na educação básica, não vai ensinar álgebra linear na educação básica. Mas se essas disciplinas estão no currículo da licenciatura, são porque elas ajudam a fundamentar elementos com os quais eles vão ter que trabalhar nesses ensinos. Ou seja, ele tem que ter um conhecimento da matemática para além daquele que ele vai aprender, vai ensinar. Vai ensinar, exatamente. Só que sabendo fazer conexão com esse conhecimento. Então aí, claro que tem uma questão didática mais forte de você trabalhar isso com o futuro professor. Mas mesmo nos outros cursos, aí eu acho que não entra tanto na questão de como ensinar, essa maneira de ensinar, de trabalhar a matemática, mas como que você motiva ou então faz com que os estudantes de diferentes cursos superiores que precisam da matemática se interessem pela matemática, né? E percebam aquilo como realmente uma necessidade para ele. Você precisa vincular com a futura atuação profissional dele, com a área de conhecimento para a qual ele está voltado, ou que ele foi buscar a sua formação. Então, se eu estou trabalhando, por exemplo, num curso de administração, a maneira de eu trabalhar matemática tem que ser contextualizada à administração, com problemas que sejam relevantes para o futuro administrador. Né? Da mesma maneira que se eu estou trabalhando na engenharia civil, eu preciso mostrar para o estudante, ali quando eu estou trabalhando cálculo, álgebra linear, como aqueles conceitos que ele está trabalhando ali podem auxiliá-lo em sua futura carreira profissional ou nas disciplinas específicas do seu curso. Então isso tem que ser feito de uma maneira contextualizada. E contextualizada não significa, isso aqui você usa para tal coisa. Não, é você partir de problemas da própria área e com auxílio também de diálogo com profissionais da área específica, né? Porque o professor de matemática não tem conhecimento de todas as áreas na qual ele atua ali, prestando serviço para os outros cursos. Mas ele precisa ter um diálogo com esses profissionais da área para, com base nisso, construir estratégias, construir sequências de ensino que possam ser interessantes e, de fato, motivadoras para esses estudantes verem a matemática não somente como um desafio a ser superado, algo que aquela disciplina está ali, eu preciso dar um jeito de me livrar dela. Não, ver aquilo como uma coisa relevante para a formação dele. Eu vejo que, às vezes, nos anos iniciais das escolas, fica muito articulado. Eu preciso aprender matemática, porque matemática lida com cálculo e que lida com dinheiro. Você precisa saber mexer com dinheiro. Então, você vai aprender matemática, que é a única disciplina que te reforça. Então, eu percebo, não sei o que você pensa, é um conflito aí, porque parece que a matemática é feita só de cálculos. Eu preciso fazer cálculos para você ver como muda isso. Né? Somar, dividir, multiplicar. Porque isso vai mexer com o seu dinheiro, com o seu bolso. Você vai pagar, então você vai pagar e as estratégias são assim, você vai no supermercado, você paga quanto? Isso. Quanto custa A, quanto custa B, você levou tanto de dinheiro. Como você vê isso? Eu acho que aí nesses anos iniciais o que se tenta é talvez buscar um contexto no qual a matemática está presente que seja mais próximo de qualquer indivíduo. Mas também tem que tomar cuidado para essa contextualização não ficar muito restritiva no sentido de o estudante pensar sim que a matemática é só cálculo. Tanto que assim, a gente é muito engraçado, porque a gente vai para um barzinho, para um restaurante, tem que dividir a conta, sempre sobra para o matemático. E matemático, em geral, não é bom de fazer conta. Porque porque o matemático, depois, na hora que ele entra na universidade, o cálculo em si, o calcular é o de menos. Ele tem raciocínios que ele precisa fazer, os teoremas que ele precisa compreender. Eu acho que isso é muito legal. O que de fato é a matemática? O que se aprende numa faculdade de matemática quando o que você quer ser é matemático? Você aprende, na verdade, os principais teoremas, os principais resultados, os principais tipos de raciocínio das áreas que compõem a matemática, né? As principais delas são a geometria, ali tem a topologia, todas essas coisas, a análise,
Quer dizer, aprender a raciocinar. A raciocinar, exatamente. Então você vai trabalhando com as principais áreas da matemática, aprendendo os principais resultados, como amarrar esses resultados, o que significa eu fazer uma demonstração. Então eu tenho hipóteses e eu preciso ver se com essas hipóteses eu consigo ou não deduzir uma determinada conclusão. Veja se a minha ideia é muito louca. É assim, olha, você pode fazer raciocínios usando palavras. Isso. Mas você pode fazer raciocínios usando números. Isso. Ambos são uma convenção que te permite pensar. Isso. É isso. Isso. Mas Porque, nós na temos verdade- também, né, Gabriel, a sentença matemática. Isso. Então não é só o raciocínio matemático, tem a transformação dessa operação numa sentença. Isso. Onde os alunos de educação básica erram pra caramba. Isso. Eles fazem certo raciocínio e a sentença tem que ser completa. Né? Esse dinheiro serviu para tal coisa. E aí descrevem só o resultado. Como você faz na conta. E aí a professora baixa a nota. É a questão, então, É você sentença, tem a né? questão do raciocínio, Do raciocínio. matemático, que tem a ver com a história da lógica matemática, que você vai aprender, tanto que a gente trabalha no curso de ciência da computação, por exemplo, com lógica, são os professores da matemática que trabalham com isso, você vai construir mesmo maneiras de raciocinar, de demonstrar, que não necessariamente trabalhando com números, pode ser com ideias, com uma palavras. coisa que a palavra não define, então eu uso um exatamente, símbolo. Isso. E tem essa questão também primeiro, da conversão, né, entre as linguagens, né, quando eu tenho, por exemplo, eu tenho um problema que está dado na língua natural, então em língua portuguesa, vamos dizer, e o aluno precisa converter aquilo para a linguagem matemática. Então essa é uma questão que é difícil para os estudantes, não só do ensino básico, mas da universidade também. E tem sim essa questão de por que o aluno só dá a resposta? Porque ele está meio que condicionado pela maneira como o ensino é feito a que matemática é uma resposta, que eu preciso ter um número, é isso que basta. Quando, na verdade, existem problemas que nem têm resposta, não tem solução, e isso é uma coisa que quase não se trabalha também em matemática. Problemas sem solução ou problemas com infinitas soluções dentro da matemática, mas que num determinado contexto com o qual ele está trabalhando tem uma solução única ou não tem solução. Então isso é uma coisa que também é interessante ser trabalhado na educação básica, que também vai ajudar o ensino superior depois. Uma outra questão importante é assim, a gente tem um ensino de matemática na educação básica que é muito compartimentado. Então eu estou lá no primeiro bimestre, nós vamos trabalhar, vamos dizer, com números primos, que seja. Tá. Aí, no segundo bimestre, vamos trabalhar com matrizes, sistemas de equações lineares, etc. Tá. Só que aí, então, o aluno estuda aquilo, termina aquele bimestre, ele passa para outro assunto, não retoma mais aquilo, ele acaba esquecendo, enfim. Mas ele está usando cada conceito de maneira separada, compartimentada. A hora que ele chega na universidade, na primeira aula de cálculo, o professor manda ele fazer um exercício que ele precisa mobilizar um conceito que ele aprendeu lá no terceiro ano do ensino fundamental, um outro conceito que ele viu no sétimo ano, um outro conceito que está no primeiro do médio, um outro conceito que está no terceiro do médio, conceitos de álgebra, conceitos de geometria, tudo no mesmo exercício. Então são passagens para ele resolver resolver um determinado problema. Então, tudo mobilizado ao mesmo tempo. E essa é uma coisa que ele enfrenta muita dificuldade também, por conta dessa compartimentalização. Não se percebe a matemática como um corpo único de conhecimentos que estão atrelados e que um é importante para o outro. Não, fica tudo muito separadinho. E aí, na prática, e quando você está ensinando matemática no ensino superior, você está ensinando matemática que ele vai precisar na atuação profissional dele. Então, para resolver problemas reais, nos problemas reais as coisas não são todas separadas, né? Da mesma maneira que nos problemas reais, eu não tenho só... Os alunos falam, mas aí eu tenho números muito grandes, entre aspas, né? Ou então, mas aqui eu tenho um número quebrado também, entre aspas, que eles colocam essas questões. Então, os números que aparecem, as condições que eu tenho nos problemas da realidade não são tão bonitinhas que nem nos problemas dos professores de matemática. A gente tinha que marcar alguma coisa de um teste psicológico, né? E precisava marcar a metade. E a aluna dizia para mim, não tem como fazer a metade, professora. Você, como não tem? Você faz o cálculo aí, metade. Falou, não dá, professora, porque é 15, não tem metade. Então, porque essa história aqui dividir, eu só posso ter resto zero. É. Né? Agora me diz uma coisa,
O que leva uma pessoa a ser um matemático e que profissão é essa? Matemático. Porque você deu alguns exemplos, né, que estão assim associadas às outras profissões. Mas assim, o que poderia fazer com que alguém falasse: "Ah, eu quero ser um matemático", e o que ele vai ser? O matemático, na verdade, ele vai ser uma das principais áreas de atuação dele, é a área acadêmica. Então, ele vai fazer pesquisa em matemática, que a gente chama de matemática pura. Então, ele vai tentar deduzir perceber novos teoremas, novos resultados de matemática, então ou em álgebra, ou em geometria, ou em análise, que são as três principais áreas da matemática, né? Não necessariamente com uma aplicação em nada real, nada disso. Ele está fazendo, são estudos, na maioria das vezes, puramente teóricos, que depois, com o passar do tempo, pode-se descobrir que podem ajudar a resolver problemas reais, mas não tem nenhuma obrigação com isso. Ele vai percebendo mesmo, vai trabalhando com os resultados, com os raciocínios e com os resultados, como que os conceitos podem ser amarrados para, a partir disso, os conceitos e resultados, que a gente chama de teoremas, podem ser amarrados para deduzir novos resultados. Então, realmente são coisas muito abstratas, coisas que são de pesquisa mesmo, pura, sem nenhuma necessidade de aplicação imediata, né? Depois pode-se ter aplicações, sim, né? Por exemplo, aquele matemático do INPA que ganhou um prêmio super importante recentemente, ele faz pesquisas... Conta um pouco dele para todo mundo saber. Isso. Quem é? Agora esqueci o nome dele. Tudo bem, esquecemos o nome, mas conta um pouco por que ele ganhou o prêmio, você sabe? Isso, ele ganhou um prêmio por conta de pesquisas muito importantes. O sobrenome dele, se eu não me engano, é Ávila, mas eu não me lembro, não, me deu um branco no nome agora. Mas ele ganhou o prêmio por fazer pesquisas em matemática pura, na verdade em questões relacionadas a sistemas dinâmicos, que tem a ver com equações diferenciais, são termos todos da matemática pura. Não necessariamente com preocupações de aplicação, mas que isso tem muita aplicação sim no mundo real, né? Então, realmente o matemático ele vai fazer isso, ele vai trabalhar com coisas abstratas que não necessariamente vão ter aplicações imediatas, né? Então, ele vai trabalhar basicamente na área acadêmica. Também está havendo um espaço grande para os matemáticos em bancos, em indústrias, mas aí num uso de uma matemática mais aplicada, mais computacional, que seria a ideia de fazer os modelos matemáticos, ou seja, você pegar uma situação da realidade, uma situação bancária, uma situação de seguro, qualquer coisa assim, e escrever um modelo matemático, ou seja, equações que te permitam estudar o comportamento de algum fenômeno. Então, para isso você precisa de um conhecimento profundo em matemática. Então, há alguns anos, o campo de trabalho de matemática também se expandiu para essas áreas e até com o desenvolvimento de cursos voltados para isso, né? De matemática empresarial, de matemática aplicada, matemática computacional. Quando eu comecei minha vida profissional, um tempinho atrás, nós tínhamos o curso direto com o Diniz, que fazia os blocos lógicos, que existe hoje no mercado como uma brincadeira, mas que os blocos lógicos, como a palavra quer dizer o lógico, desenvolvia o raciocínio. Então, a matemática, em alguns momentos, ela deixava claro que caberia a ela desenvolver a compreensão, o raciocínio, a abstração, e não dá para abstrair se você não tiver um símbolo, só para falar para o pessoal, o número é uma coisa simbólica, né? Escrever o número 1, não existe alguma coisa. E aí essa questão era assim. De repente, a matemática virou difícil, virou exata, ninguém pode aprender, ou ninguém aprende. O que houve na história da matemática? Por que essa oscila? A gente até brinca, os matemáticos são muito inteligentes. Na sala dos professores lá das escolas, a gente fala, o grupo inteligente é a matemática. O filósofo é super importante para nós, mas ele filosofa, ele não está na realidade. Então, assim, essas coisas esses pontos que de uma feita fazem até desagradável, né? Discriminam as pessoas. Mas o que aconteceu que a matemática nunca conseguiu tirar de si esse estigma da dificuldade? O que você acha por que isso aconteceu no sistema? Então, eu acho que talvez tenha um pouco a ver com a questão da abordagem.
Mas pelo que a gente pesquisa, desde que a matemática começou a ser ensinada, as pessoas têm dificuldade em matemática, da mesma maneira que eu acho que nas outras disciplinas também. Depende, como a gente já disse, do interesse da pessoa por aquilo também e da maneira como foi trabalhada. Mas os conceitos matemáticos em si, eles trazem também dificuldades intrínsecas a ele, que são dificuldades que, durante a história de desenvolvimento daquele conceito, ele se teve dificuldade nisso, não foi uma unanimidade. Os próprios matemáticos ou cientistas que trabalhavam com isso tiveram dificuldades e essas dificuldades muitas vezes são vivenciadas novamente pelos estudantes quando começam a aprender essa ideia, né? Então, por exemplo, quando eu estou trabalhando com os números inteiros negativos, né? Eu acabei de ter uma estudante que defendeu uma tese que evidencia, num fato que aconteceu em Portugal no século XVII, no século XVIII, na verdade, mas que já vinha uma discussão que vinha desde o XVII, que evidenciava que naquela época você tinha diferentes concepções para esse assunto matemático convivendo e não tinha uma unanimidade em nada. Então eu tinha um livro que adotava uma concepção de um autor, outro outra. Então, se você for estudar a fundo essas concepções, o que está envolvido em cada uma delas, são exatamente as dificuldades que os alunos vivenciam quando a gente começa a trabalhar com isso em sala de aula. Então, os conceitos matemáticos, muitos deles, eles têm de fato elementos que são difíceis e que sempre foram difíceis na própria Constituição. A gente chama isso de obstáculos epistemológicos, que são dificuldades que foram, do ponto de vista epistemológico mesmo, que foram percorrendo toda a construção desse conhecimento matemático. Então, talvez algumas coisas que aconteçam em sala de aula sejam explicadas por isso também, por essas dificuldades intrínsecas da matemática. Mas tem sim dificuldades que são provenientes da maneira como você organiza didaticamente e pedagogicamente o ensino de matemática, né? Às vezes eu vejo que oscila na matemática a sequência de conteúdo a ser ensinado, sequência de conteúdo. Outras vezes eu vejo na matemática a supervalorização da compreensão, da simbologia. Então, por outro lado, eu vejo a matemática, do ponto de vista epistemológico, da construção de conhecimento, muito avançada, Gabriel. Uhum. Uma das que mais avançou, na minha opinião, foi a matemática. Porque vocês têm muito explicitado, por exemplo, transposição didática, como eu faço isso. Vocês estudam a educação matemática. Não é a matemática. Isso. Você estuda como se educa, como lida com esse processo. É por aí mesmo? É por aí mesmo. Então, então a gente tem a didática da matemática, que a gente tem exatamente essa... Então, não é uma didática geral, mas é uma didática voltada especificamente para a matemática. E ali dentro você tem uma série de teorias que te permitem buscar organizar da melhor maneira possível a matemática do ponto de vista didático, pedagógico, na hora de você trabalhar em sala de aula, né? Então, você tem toda a questão das representações semióticas, Sim. dos registros de representação. Então, que um mesmo conceito, um mesmo objeto matemático, ele pode ter uma representação, em alguns casos, gráfica, uma representação em língua natural, uma representação algébrica, e tudo isso tem que ser muito bem trabalhado, muito bem articulado no ensino para que o estudante possa efetivamente compreender aquele objeto matemático. Tem essa questão que você falou da transposição didática, que eu não vou simplesmente ensinar diretamente um saber matemático, mas eu vou transformar esse saber matemático num saber a ser ensinado, um saber ali que vai ser trabalhado em sala de aula. E, inclusive, agora pensando nos outros cursos, que eu já falei bastante que eu trabalho com esses tipos de pesquisa, né, sobre ensino de matemática para diferentes cursos, a gente tem uma ideia com a qual a gente vem trabalhando, que é de uma pesquisadora mexicana chamada Patrícia Camarena, da transposição contextualizada, que é assim, então lá na universidade eu faço a transposição didática e transformo o saber da matemática num saber a ser ensinado ali para os alunos, vamos dizer, da engenharia. Mas ele recebeu aquele conceito ali, ele construiu um conceito de cálculo diferencial integral, que seja ali na engenharia. Aí ele precisa passar esse saber que ele construiu, precisa passar por uma outra transposição, que a gente chama de transposição contextualizada, que é como que eu transponho isso que eu vi aqui na matemática para a área que eu vou atuar. Então também tem isso. Bom, Gabriel, nós estamos já caminhando para o final do programa. Então, a gente fala que é muito rápido, né, Márcia? Na hora que a gente quer fazer as perguntas, aí vai caminhando. O que você tem aí a dizer para poder ir fechando o nosso programa?
O que você quer dizer como matemático para as pessoas em geral? Bom, eu como matemático, eu digo que a matemática é apaixonante e que para você abrir sua mente para a matemática, deixar de lado os preconceitos, as ideias que você escutou até agora de que matemática é difícil e etc. E tente, então, abrir sua mente, estar disponível para construir conhecimentos matemáticos e para perceber que a matemática está presente em praticamente tudo, né? E para os professores, especialmente, eu deixo um recado principalmente dos professores que atuam no ensino superior, que não dá mais, em pleno século XXI, para a gente continuar dando as mesmas aulas que a gente dava, que esses professores davam em 1970, que era a mesma aula, um básico que servia para todas as engenharias, para computação, todo mundo. Não, você precisa cada vez mais motivar esses estudantes, e esse estudante não está na universidade, nesses outros cursos, para aprender matemática, ele está para aprender a área de interesse dele. Então, a matemática tem que estar a serviço dessa área e, portanto, o ensino de matemática também tem que estar a serviço dessa área. Então, ele tem que ser feito de maneira contextualizada, ele tem que ser feito de uma maneira vinculada à matemática. As disciplinas de matemática dos cursos de graduação têm que estar vinculadas às disciplinas específicas, profissionalizantes que esses alunos vão ter durante o curso e principalmente com a área de atuação dele também. É uma mudança de referência grande, né? E que dá muito trabalho para o professor de matemática. Grande, né? Digo por experiência própria, que estou estudando bastante a respeito do assunto. Então, para estudar bastante a respeito do assunto, eu estou tendo que aprender coisas da engenharia, coisas da física, coisas da química, porque está tudo atrelado. Então, a própria Camarena, que é essa pesquisadora mexicana que eu disse, ela sempre comenta que os conhecimentos, eles nasceram todos integrados. Nós é que separamos tudo em sala de aula. Então, talvez esteja chegando a hora da gente voltar a integrar as coisas. Que bom. Eu acho que com essa ideia, porque sempre eu acho que é uma ideia bonita, né? Voltar à integração, pensar na compreensão, na matemática diferenciada. Acho que sempre fica essa ideia, para mim, muito interessante, né, para a gente estar fechando o nosso programa de hoje, mostrando que a matemática tem jeito e se alguém na sua família não gosta da matemática, nós estamos aqui estimulando, veja o nosso programa e para alterar. Até a próxima!